Boa noite a todos. Hoje o tema que eu venho tratar aqui para vocês é sobre o ITCMD, o ITBI e o valor venal. Bom, o que tem a ver esses três temas um a ver com o outro? Bom, vamos lá. Primeiramente eu gostaria de explicar o que é o ITCMD. ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes, Doação, é um imposto que recai sobre a herança, ou seja, se você tiver algum patrimônio para herdar, fatalmente você vai ser contribuinte do ITCMD. E também no caso de doações também há a incidência do ITCMD. Cada estado é responsável por regular o ITCMD no seu território, definindo alíquotas, definindo se esse imposto terá alíquota progressiva ou não, bem como as condições que geram isenção do pagamento desse tributo. Então, em cada estado existe uma realidade. Claro que dentro das limitações definidas pelo Senado Federal, que hoje, em todo o território nacional, a alíquota desse imposto não pode exceder a 8% do patrimônio transmitido, seja por herança, seja por doação. O ITBI, por sua vez, é diferente. O ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ele só recai sobre imóveis e é somente sobre negócios feitos entre duas pessoas vivas, ou seja, o ITBI só recai entre compra e venda de imóveis. Não recai sobre doação, não recai sobre herança. Ele é de competência municipal, ou seja, cada cidade define as alíquotas, as isenções, então as regras mudam de município para município. Valor venal, por sua vez, ele é um valor definido pelo poder público municipal, quando a gente está se tratando de bens imóveis urbanos, e o poder público municipal, ele define com base nos seus critérios qual será esse valor venal que ele utilizará principalmente para a cobrança do IPTU. Então, o que acontece a respeito do valor venal? Como eu disse, o valor venal é definido para fins de recolhimento do IPTU. E costumeiramente, até por conta de questões mais políticas, costuma-se então as prefeituras fixar esse valor venal de uma forma bastante baixa, irrisória. E em função dessa prática costumeira em grande parte dos municípios do Brasil, o fisco, aqui, principalmente aqui no estado de São Paulo, através do decreto 55.002 de 2009, fez uma espécie de invenção jurídica, vamos assim dizer. Ele forçou a criação de um movimento do poder público, encorajado pelo fisco estadual, para a instituição dos valores venais de referência. E o que seria um valor venal de referência? Bom, se o valor venal original ele é definido para a cobrança do IPTU, o valor venal de referência ele foi instituído como uma forma de se criar um meio caminho para se aproximar esse valor venal ao valor de mercado. E por que isso foi instituído? Bom, via de regra, o valor venal ele deveria corresponder o mais próximo possível do valor de mercado do imóvel. Até porque o imposto se chama, o imposto que fundamenta a criação do valor venal, que é o IPTU, ele se chama Imposto sobre Propriedade de Imóvel Predial Territorial Urbano. Ou seja, é um imposto que ele recai sobre a propriedade de um imóvel urbano. E assim como ocorre no IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, no IPVA condicionou-se que esse valor venal seria o valor da tabela FIPE. A maioria dos estados, a grande maioria, adota a tabela FIPE como
valor venal para fins de apuração do IPVA, com exceção dos veículos 0 km, que geralmente o imposto é calculado com base na nota fiscal de aquisição do bem. Em se tratando de imóveis, a sistemática deveria ser a mesma, deveria o poder público calcular esse valor venal em cima do valor de mercado do bem. Mas isso não acabou acontecendo, principalmente por conta de questões políticas, questões de que isso poderia onerar demasiadamente o contribuinte, deixar o valor do IPTU excessivamente elevado, enfim, uma infinidade de fatores que desencorajou os poderes públicos municipais a equiparar o valor venal ao valor de mercado do bem. Então, o decreto 55.002 de 2009, ele instituiu a nível estadual, aqui no estado de São Paulo, o valor venal de referência, que de uma certa maneira era um jeito de tentar aproximar esse valor venal do IPTU com o valor venal de mercado sem que isso impactasse, o aumento da cobrança de IPTU. Então o valor venal de referência, ele passou a ser um valor venal estabelecido pelos poderes públicos municipais, que a finalidade não era a cobrança do IPTU, mas sim a cobrança do ITCMD, que é o imposto que recai sobre as heranças e doações. E a instituição desse valor venal de referência acabou tendo um impacto um pouco maior do que o delimitado pelo decreto, uma vez que ele também acabou permitindo, de uma certa maneira, na mesma sistemática, devido à similaridade, que esse valor venal de referência também fosse aplicado à transmissão de bens imóveis, o ITBI. Então, nesse sentido, vocês vejam bem, o fisco, tanto o fisco estadual quanto o fisco municipal, passou a adotar um outro valor, que não era o valor de mercado, nem o valor real do negócio jurídico, mas também não era o valor venal de IPTU como forma de cobrar o tributo. Então, o que acontece? A partir dessa nova sistemática, desse novo mecanismo que o fisco encontrou de fazer a cobrança de TBI, de TCMD, através desse novo valor, evidentemente que essa questão acabou sendo judicializada pelos contribuintes. E a judicialização das questões relacionadas ao ITBI e ao ITCMD, por certo, acabou sendo alvo aí de várias discussões e rediscussões no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que cada vez mais em julgados recentes têm entendido que o valor venal de referência é inconstitucional. Ele viola o princípio da legalidade tributária, que se encontra no artigo 102 da Constituição Federal. Então, de acordo com esses entendimentos mais recentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o contribuinte que realizou o pagamento de TCMD ou de TBI com base no valor venal de referência, ele poderia pleitear judicialmente o ressarcimento da quantia paga a mais. E como funcionaria essa sistemática? Primeiro, nós temos que respeitar a questão do período de prescrição tributária, que é de 5 anos. E, em segundo lugar, evidentemente, fundamentar esse pedido com base no valor venal do IPTU, que é o valor venal que o poder público utiliza para fazer a cobrança do IPTU, e comprovar que houve um recolhimento excessivo, uma vez que houve a incidência do valor venal de referência. Então, o que acontece? O contribuinte foi lá, pagou o imposto,
evidentemente pagou a mais, apresenta esse pedido pro judiciário, objetivando o ressarcimento desse valor pago a mais. Fazenda Pública vai ser citada para se manifestar nos autos e, estando comprovado que houve excesso nessa cobrança, fatalmente a Fazenda Pública vai ter que fazer o ressarcimento do valor. Claro que quem vai dizer se houve excesso ou não, a palavra final é do Poder Judiciário, numa situação que nem essa. No tocante ao ITCMD, a questão já está mais pacificada. Haja vista que a origem do problema se deu a partir de um decreto estadual voltado ao recolhimento desse tributo. No tocante ao ITBI, há também bastante discussão em cima no Tribunal de Justiça, que tem entendido também essa possibilidade do ressarcimento. Mas, como eu havia dito, o ITBI, cada município possui uma legislação própria para a incidência do tributo. No caso do ITCMD, é uma legislação toda para o estado de São Paulo. Então, evidentemente, que será mais fácil pacificar uma matéria que é comum em todo o estado, pelo tribunal que tem jurisdição sobre todo esse estado, do que uma matéria que varia de uma forma bastante significativa para cada município desse estado, considerando que o estado de São Paulo tem mais de 600 municípios, então são mais de 600 legislações versando sobre o mesmo tema. Mas, quer queira, quer não, é um avanço jurídico, é uma interpretação muito importante que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem feito, e com isso abre-se uma nova possibilidade para o poder público rever a forma de apuração do valor venal de IPTU. É claro que toda essa revisão envolveria também uma revisão nas alíquotas incidentes sobre o tributo, a forma de apuração, como se aproximar desse valor venal, enfim. Esses recentes posicionamentos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por certo, poderão, no longo prazo que eu diria assim, 5, 10 anos, rever toda a sistemática de apuração do valor venal. E, consequentemente, o valor do IPTU em vários municípios paulistas. Então, é sempre muito bom estar atento a esses desdobramentos e quem, porventura, se sentiu lesado pelo recolhimento excessivo do ITBI ou do ITCMD, é sempre recomendável estar procurando um advogado da sua confiança e estar buscando esclarecimentos a respeito desses recentes posicionamentos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e até eventualmente está verificando se possui direito ou não a pleitear algum tipo de ressarcimento perante o Judiciário Paulista. Pessoal, esse é o meu vídeo de hoje. Não deixe de curtir aqui embaixo, de seguir o canal e muito obrigado a todos e boa noite.